R$ 500 por noite para dormir num quarto com outras 12 pessoas desconhecidas. Esse é o preço mais barato de hospedagem em Banff. Hotéis normais, facilmente R$ 3.000. Mas isso não é por acaso. A cidade foi literalmente projetada para ser assim. Nós não estamos pagando isso. Estamos numa jornada de motorhome pela América do Norte, pagando $1 por dia. Nossa missão? Visitar o Parque Nacional de Banff e seus lagos deslumbrantes. Mas, no meio do parque, existe essa cidade. Uma cidade isolada, sem nenhuma outra em volta. Meio sem sentido existir num lugar tão preservado. Mas ela foi fundamental para o Canadá existir como é hoje. Ela salvou o país de se desintegrar. Como? A resposta está numa descoberta feita há 140 anos. Nesse vídeo, você vai entender como 3 trabalhadores, água quente e uma estratégia genial transformaram esse lugar no destino mais caro e exclusivo do Canadá. Acabamos de acordar e hoje vai ser um dia longo. E estamos no Tunnel Mountain Campground 2, que é um dos campos aqui do parque e é perto da cidade de Banff. Tá no verão, tava tipo onda de calor em Montreal, aqui tá 5 graus, tá bem geladinho. Esse é o nosso camping, e a gente tá dando uma aceleradinha aqui pra pegar o ônibus que vai pra cidade de Banff, sai a cada meia hora. Fez uma viagem de ônibus bonita, assim, tipo, com a vista linda, maravilhosa a vista daqui. E não é possível ir de motorhome até o centro da cidade. É proibido trafegar por lá. Banff tem regras rígidas sobre veículos grandes dentro da área urbana. A solução é o sistema de ônibus público que conecta os campings com a cidade. E a ida é de graça, só tem que pagar a volta. Agora eu tô no centro da cidade de Banff e olha que cidade bonitinha, uma cidade de uma gracinha assim. E a história daqui começa com a construção da Transcanadense, onde até o trem tá apitando agora. E não sei se tá pegando no áudio da câmera, mas tem a ver com a história da Transcanadense. 3 trabalhadores da Transcanadense, da época da construção da estrada, eles descobriram águas termais aqui. E eles pediram ao governo a terra, reivindicaram a terra para eles. Mas aí o governo de cara percebeu o interesse do lugar, a importância da região e criou uma reserva. E depois essa reserva se transformou no Parque Nacional. E a própria Transcanadense, logo em seguida da descoberta aqui das fontes termais, eles construíram um hotel, que é o Fairmount Banff Hot Springs. E foi um eixo do desenvolvimento aqui dessa região. E ficou uma cidade muito, muito bonitinha. E bem de frente para as montanhas. Dá para ver uma montanha no fundo e tem algumas outras montanhas aqui na frente. E agora a gente está indo fazer uma trilha curtinha na verdade, que mostra o Rio Bow. Aqui é a ponte do Rio Bow. Eu contei a história daqui de uma maneira resumida demais. A história é muito importante e vale detalhar um pouco mais conforme conhecemos um pouco da natureza aqui. A estrada de ferro transcanadense, ou Canadian Pacific Highway, é muito importante para o Canadá. Sem ela, o país não existiria como é hoje, e toda essa região aqui seria dos Estados Unidos. Em 1867, o Canadá era apenas 4 províncias grudadas no Oceano Atlântico. Existia, na costa do Pacífico, a Colômbia Britânica, uma colônia separada com apenas 30.000 habitantes e isolada, com milhares de quilômetros de território desabitado e montanhas intransponíveis no meio. Os Estados Unidos
estavam expandindo para o oeste e estavam de olho na Colômbia Britânica. Os jornais até noticiavam que ela seria o novo Estado americano. O governo canadense queria que fizesse parte do Canadá. Em 1871, fizeram uma proposta, mas a província colocou uma condição: construir uma ferrovia conectando a província com o resto do país. E o governo canadense concordou. E começou uma das obras de engenharia mais épicas do século XIX. Quase 5.000 quilômetros de ferrovia atravessando planícies, florestas, pântanos. E o maior desafio, as montanhas rochosas, aqui onde estamos agora. O custo foi absurdamente maior que o esperado. A companhia estava quase falindo. Em 1885, as obras terminaram. O Canadá estava conectado de costa a costa. A Colômbia Britânica permaneceu canadense. Só que agora tinha um novo problema. Ninguém queria usar aquela ferrovia caríssima e que estava na beira da falência. Pense bem, por que você viajaria milhares de quilômetros através do nada só para chegar numa vila de 30.000 pessoas do outro lado? A empresa estava desesperada. Precisava urgentemente de passageiros, de receita, de qualquer razão para as pessoas quererem usar aquele trem. E se a empresa falisse, o acordo estaria arruinado. E foi exatamente nesse momento que os 3 trabalhadores encontraram as águas termais aqui. Aqui é o rio Bow, é o mesmo rio que passa em Calgary. E eu imagino como deve estar gelada essa água. Porque se em Calgary, uns 3 dias atrás, estava um dia muito, muito quente. E a água estava assim congelante ao ponto de... Eu pus o pé na água só, mas estava assim congelante ao ponto de, sabe, de arder até, de tão gelado. Eu imagino como deve estar aqui hoje, que está um dia mais geladinho, está tipo uns 8 graus agora. Em 1880, águas termais valiam ouro. Na Europa e nos Estados Unidos, resorts de águas termais eram o destino da elite, lugares onde pessoas ricas pagavam fortunas para banhos terapêuticos e medicinais. A medicina não era tão desenvolvida naquela época. O governo canadense viu a oportunidade imediatamente e criou uma reserva protegida ao redor das fontes. Mas não foi por amor à natureza. Preservação ambiental como conhecemos nem existia na época. Foi pura estratégia. Criar um destino tão exclusivo, tão desejado, que a elite da América do Norte e Europa quisesse usar a ferrovia para chegar aqui. Um lugar inacessível por qualquer outro meio. E a Canadian Pacific entendeu perfeitamente o plano. Em 1888, inauguraram o Banff Springs Hotel, um castelo inspirado na Escócia, resort de luxo absoluto com acesso privilegiado às águas termais milagrosas, vistas das montanhas rochosas, serviço impecável, construído pela própria estrada de ferro. Se você quisesse vir, tinha que pagar a passagem de trem. Cara, muito cara. E a estratégia funcionou perfeitamente. Turistas ricos começaram a vir da Europa e do leste dos Estados Unidos. Banff rapidamente se tornou sinônimo de luxo e exclusividade. Eu imagino as primeiras pessoas a virem nos banhos termais aqui de Banff tinham que cruzar esse rio aqui, ó. Porque o hotel era de um lado e as águas do outro. Imagina a dificuldade. Assim, um rio... E ainda a gente tá no verão, imagina isso daqui no inverno, devia ser muito difícil. Tinha um serviço de balsas para atravessar o rio até a ponte ser construída. Mas imagina o alívio também, né? Você tá num lugar super, super gelado, aí chega numa fonte de água termal, assim. Maravilhoso. Olha. A Canadian Pacific Highway foi salva da falência. A ferrovia se pagou. O Canadá manteve a Colômbia Britânica e expandiu para o oeste. E a cidade cresceu ao redor dessa estratégia, sempre voltada para o turismo de alto padrão.
sempre exclusiva e cara. Mais de 140 anos depois, aquela mesma estratégia ainda funciona. Banff é cara porque foi literalmente projetada para ser assim. E a cidade fica dentro de um parque nacional hoje em dia. As regras ambientais são extremamente rígidas por aqui. Você não pode simplesmente comprar um terreno e construir. Tudo é controlado. Por isso, a hospedagem é tão cara. Oferta limitada, demanda altíssima. Localização privilegiada. E essa cidade, a hospedagem aqui é muito cara. Assim, o lugar mais barato é tipo hostel, com quarto compartilhado para tipo 12 pessoas. E é cerca de R$500 por dia. É bem caro, a hospedagem aqui é bem cara. E é que é uma cidade que tem muitos hotéis e resorts de altíssimo luxo. Acho que é uma espécie de Campos do Jordão, onde faz muito frio. Mas é uma cidade lindíssima. Laís, você gostou da cidade de Banff? Eu achei um charminho. É muito delicinha de andar. A gente para de caminhar, esfria. Né? Esfria muito, tá muito bem Tá. congelado. Mas nós não viemos aqui pela cidade. Ela é quase descartável ante o que tem em volta. Vamos voltar ao nosso motorhome para irmos para a parte mais bonita daqui. Estamos um pouco perdidos aqui para voltar. Ah, mas um perdido orientado, vai. É, A sim. gente acha que é pra lá, que tá fazendo sentido até agora, então não tá tão perdido. É um camping bem grande e tudo muito igual. Olha que linda essa montanha. Dá pra ver certinho as falhas geológicas, ó, aqui, ó. Tipo, da movimentação das placas, ó. Tipo, ali também, ó, aqui assim, ó. Tipo, dá pra ver muito certinho, ó. A orogênese, a formação geológica desse lugar. A gente tá fazendo um cafezinho rápido agora e a gente vai partir pros lagos, o Lake Moraine e o Lake Louise. E tá pronto o seu café. Eu quase saí sem desligar a energia elétrica. Nossa, imagina o que ia acontecer. A gente tá saindo agora. Aí tá chegando o motorhome, rebocando um carro. Se eu tava pensando se era difícil fazer a curvinha ali, ele provou que tá de boa. Que daí tá, várias pessoas carregam o carro junto, assim. Que daí ele pode parar o motorhome aqui, ir pra cidade, ir pros lugares onde pode entrar de carro e não pode entrar de caminhão. E partiu então? Life is a winding road, no telling where it goes. Olha que bichinho bonitinho. Oi, é o esquilo. Won't stop for traffic esquilo, será? light. And I really wanna know if I
agora a gente voltou pra rodovia número 1 e é uma rodovia, tipo, maravilhosa que cruza o parque e a gente vai rumo aos lagos. Essa estrada é a rodovia Transcanadá, que atravessa o país inteiro, de costa a costa. Da mesma forma que a ferrovia transcontinental revolucionou o Canadá no século XIX, a rodovia Transcanadá revolucionou no século XX. Pela primeira vez, era possível atravessar o país inteiro de carro. Mas aqui dentro do parque, a estrada é diferente. Cercas especiais ao longo de toda a extensão para evitar que animais selvagens atravessem a pista. Passagens subterrâneas e pontes exclusivas construídas só para a vida selvagem cruzar em segurança. O Canadá leva a preservação muito a sério. Essa região é território de ursos pardos, ursos negros, alces, veados, lobos, carneiros selvagens. As medidas de proteção reduziram drasticamente os acidentes. As leis ambientais são extremamente rígidas, e isso cria um problema interessante. A infraestrutura necessária para comportar a quantidade de turistas que visitam essa região é muito inferior ao necessário. E você percebe isso quando tenta visitar os lagos. Essa região tem diversos lagos famosos pelo mundo todo, e a cor deles é absolutamente deslumbrante por causa de um fenômeno geológico que você vai descobrir no próximo vídeo. Estamos indo visitar dois dos mais famosos lagos, Lake Louise e Lake Moraine, os lagos mais fotografados do Canadá. Mas não é simples chegar lá. São cerca de 60 quilômetros da cidade de Banff até o Lake Louise. O estacionamento do Lake Louise é ridiculamente pequeno comparado com a demanda. Lota muito rápido e você só consegue estacionar se chegar antes das 6 da manhã. Depois disso, você precisa estacionar num outro local distante e pegar um ônibus para chegar no lago. Mas esse ônibus tem tickets limitados, reservas online que esgotam rapidamente, em minutos. É muito difícil conseguir. E o Lake Moraine? Nem estacionamento tem. Você só consegue chegar de ônibus interno do parque ou ônibus de turismo organizado. Carro particular não pode nem tentar. E então, chegamos ao estacionamento do Lake Louise. E por sorte, já tínhamos conseguido comprar o ticket do ônibus para chegar no lago, que tem horário marcado e já estava próximo do nosso horário. E o lago merece um vídeo inteiro só para ele. Ele é absolutamente deslumbrante. A cor da água é surreal. Parece que alguém despejou tinta nele. Então no próximo vídeo, vamos continuar nossa jornada de motorhome pela América do Norte. Vamos explorar o Lake Louise e o Lake Moraine, os lagos mais famosos do Canadá. Se não for inscrito, se inscreva no canal para não perder. E você vai descobrir por que a água deles tem essa cor impossível. E por que lugares assim só existem aqui, nas Montanhas Rochosas. Até o próximo vídeo.